Obrigado. Amém. Eu vou pedir então só para vocês mutarem os microfones, aí no final dessa aula a gente vai ter aquela sessão de perguntas e respostas, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença de todos. John, it's with you, bro. Okay, very good. Well, I'm starting the slideshow here. All right, welcome everybody to class number 3. In our first 2 classes, we got through chapter 6. Now today we have to cover the next 34 chapters because we have to end in chapter 39 because we want to cover the second part of Isaiah, starting in Isaiah 40 for the next 3 weeks. So we got a lot to cover. Obviously, we're going to do more skipping than we're going to be doing covering, but let me do a little bit of quick review. Last week, we looked at some of the kingdom prophecies in Isaiah, which was really encouraging. I'll just translate that bit, the first bit. Oh, sorry. It's good you're feeling at home, bro, so it's good. Bem, pessoal, ele esqueceu da tradução, só vou passar essa parte introdutória. É ótimo que ele está se sentindo em casa com a gente. Ele disse que hoje a gente vai avançar alguns capítulos até o 39, porque a gente tem que ir para o segundo segmento do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, tá certo? Yes, John, go ahead. So last week we saw some very encouraging kingdom prophecies in Isaiah 4, Isaiah 2, Isaiah 11. Então, na semana passada, nós vimos algumas profecias muito encorajadoras do reino, né? Em Isaías 4, 2, 11. And we looked at the Song of the Vineyard in Isaiah 5. E nós vimos no capítulo 5 a canção da vinha. God made a beautiful vineyard. Deus fez uma bela vinha. He cleared the land, he took out the stones, he added the choicest vines. Ele preparou a terra, ele limpou-a de todas as pedras, ele fez a escolha das melhores videiras. And he set up a watchtower so that we would be safe. E ele construiu uma torre de sentinela para que nós ficássemos seguros. But he also put a wine press in the vineyard because he expected us to produce wine. Mas também ele colocou um tanque de prensar uvas na vinha, porque a expectativa dele é que nós produzíssemos vinho. Now here, of course, he's talking about the nation of Israel and specifically Judah. Aqui, claramente, ele está falando sobre a nação de Israel, especificamente de Judá. But prophetically, he's talking about the church and he's talking about us individually as well. Mas profeticamente ele está falando sobre a igreja e também sobre nós como indivíduos. And he asks a question, which is this: what more could I have done for you? E ele faz uma pergunta para nós, né? O que mais eu poderia ter feito por você? He expects us to tend the vine and to produce fruit, but some of us instead we drank the wine and we got drunk. Ele espera que nós cuidemos da vinha e produzamos frutos, mas alguns de nós, ao invés disso, bebemos o vinho e ficamos embebedecidos. Others of us sold the grapes and made money and made big houses. Alguns de nós vendemos as vinhas e acabamos comprando grandes casas com o dinheiro. I'm sure you can make the application to your own life, and God was very, very upset. E eu tenho certeza que você pode fazer as aplicações para a sua vida, mas Deus estava muito incomodado. And he told us we stopped calling sin as if it was sin. E ele nos disse que a gente parou de chamar o pecado de pecado. And God warns us that he will destroy the vineyard. E ele nos alerta que ele destruirá a vinha. And we were in Isaiah 6, and really there's a sense in which this is where the book of Isaiah actually begins. E nós estávamos em Isaías 6, onde somos deixados com a impressão de que aqui realmente é onde o livro começa. And God gives Isaiah his commission to preach. E Deus faz o chamado para Isaías pregar. And in order to be God's man or woman, there's 3 qualities that are required. E para sermos homens e mulheres de Deus, há de fato 3 qualidades que são exigidas. First, we need to have a personal interaction with God.
Primeiro, nós precisamos ter uma interação pessoal com Deus. And then we need to be cleansed by God. E depois nós precisamos ser purificados por Deus. And then we must wholeheartedly accept his mission to the lost. E depois a gente precisa aceitar de todo o coração a sua missão aos perdidos. And of course, as you know, Isaiah said, "Here am I, send me." E claro, como todos sabem, Isaías disse, eis-me aqui, envie-me. It's not an easy job. The people are stubborn. Não é um trabalho fácil, porque as pessoas são duras, teimosas. So Isaiah asked, how long am I going to have to do this? Então, Isaías perguntou, até quando terei que fazer isso? And God told him, until the job is done. E Deus disse que o trabalho está feito. Like it says in Hebrews chapter 2, we don't have a rest. Our rest is at the end of our life. Então, Deus disse até que o trabalho esteja feito, como nós vimos em Hebreus, que o nosso repouso final é nos céus. Now that brings us to Isaiah 7. What we're going to do here is we're going to contrast Ahaz in Isaiah chapter 7 with Hezekiah in Isaiah chapter 36 and 37. Então, nós chegamos aqui em Isaías 7, e o que acontece aqui é que nós veremos um contraste de Acaz, no capítulo 7, com Ezequias, no capítulo 36 e 37. Remember, the overall theme of Isaiah is trusting in God, not in the things of the world. Lembrem-se que o tema abrangente de Isaías é confiar em Deus e não no mundo. Now, Bruno, could you read Isaiah 7, verses 1 through 9? Sure. Então, vou ler aqui para a gente Isaías 7, do versículo Obrigado. 1 ao 9. De nada. De nada. O nascimento do príncipe da... Desculpa. Aqui, 7, do 1 ao 9. O sinal de Emanuel. Quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube, vá encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria, e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim, e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. So the situation is this. The northern kingdom, also known as Ephraim, and its king Pekah, has formed an alliance with Ramaliah, who's the king of Aram, which would be Syria. And so against Judah, because Judah is relying on Assyria. Now, please don't get too confused by the politics here, but the idea is really important. Okay. So basically, the northern kingdom and Samaria are rebelling against Assyria. They're trying to establish their own political independence. But okay, John, yeah, I'll just translate. Stopped again, huh? I kept going again. No problem. I got the idea, John.
I got the All idea. right. Even my wife was reminding me. You should have heard me. Should have heard her. Okay, no problem. I got the context there. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é que o Reino do Norte, que era representado por Efraim, e o reino e um rei chamado Peca, se alia com um rei da Síria, que é Rezim, para juntos atacarem Judá, né, que nessa época Acaz era o rei. Porque Acaz, ele tinha, de certa forma, um elo com, ele buscava uma parceria com o rei da Síria. Então, por esse motivo, por Acaz não se aliar ao Reino do Norte, Israel, e eles atacam Judá para combatê-lo. In verse 2, it says the hearts of the people were shaken. No versículo 2 diz que o coração do povo ficou agitado. It's only natural because of the three, Syria and the northern kingdom and Judah. Judah was the least powerful of the three. Isso é natural porque, em comparação ao Reino do Norte e à Síria, Judá era o mais fraco. It's a very scary situation. É uma situação muito assustadora. They had three choices. E eles têm três escolhas. They could submit to Syria, Eles poderiam se submeter à Síria, or they could ally themselves with Assyria, então eles poderiam se aliar com a Síria, or they could trust in God. ou eles poderiam confiar em Deus. Well, which one are they supposed to do? Mas o que eles deveriam fazer? Obviously, God wants us to always trust in him, no matter what the appearances are, correct? Bem, obviamente, o desejo de Deus é que a gente confie nele, independente das aparências, certo? But the title of this section, at least my title, is Unfaithful Ahaz. Mas o título, pelo menos o título que eu vejo aqui dessa sessão é O Acaz Infiel. And God told Isaiah to name his son Shear-Jashub, which means the Lord will save a remnant. E Deus disse para Isaías pôr o nome no seu primeiro filho de Shear-Jashub, que significa em hebraico um remanescente voltará. Remember, that's one of the main themes of the book of Isaiah, that God always saves a remnant. Lembre-se que esse é um dos temas principais do livro de Isaías, que Deus sempre salva um remanescente. And then in verse 4, through Isaiah, God gives advice to Ahaz of what he should do. Então, no versículo 4, Deus aconselha a Acaz o que ele deveria fazer. If you're a leader of God's people, at some point, the situation is going to look bad. Se você é um líder do povo de Deus, em algum momento as situações vão ficar difíceis. I made a difficult announcement to my church just a few days ago. Eu fiz um anúncio difícil para a minha igreja alguns dias atrás. And the people are a little bit concerned. E as pessoas estão um pouco preocupadas. But in verse 4, Isaiah gives Ahaz this advice. Mas no versículo 4, Isaías dá a Acaz esse conselho. He says, be cautious, Ele diz, tenha cuidado, stay calm, acalme-se and don't become afraid or lose heart. e não tenha medo ou se desanime. No matter the situation, we always need to trust in God. Independente da situação, nós sempre temos que confiar em Deus. So what about you? E quanto a você? When the world is pressing in on you, when it seems like a difficult situation, Quando o mundo está te pressionando, quando você está diante de uma situação difícil, do you stay calm? Do you rely on God? você fica calmo, você confia em Deus? What if you were to lose your job or to be diagnosed with cancer, or your child went crazy and rebelled against you? How would you respond to that? E se você perdesse o seu emprego, ou você recebesse o diagnóstico de câncer, ou o seu filho se rebelasse contra você, como que você reagiria a essas situações?
And God points out in verse 4 and 5, Rezin, the king of Aram, and Pekah, the king of the northern kingdom, they're just humans. E Deus mostra nos versículos 4 e 5 que Rezim, o rei da Síria, e Pica, o rei de Efraim, são apenas seres humanos. And he tells them in verse 8 that the northern kingdom, Ephraim, will be shattered. Don't even worry about them. E ele lhes diz no versículo 8 que Efraim será despedaçado, nem sequer se preocupe com eles. So God has a question for you tonight. Então Deus, hoje à noite, tem uma pergunta para você. Who do you trust? What do you trust? Quem você confia? Who do you depend on when things are looking bad? De quem você depende quando as coisas não vão bem? Verse 9 is a great verse to remember. It's a good memory verse. O versículo 9 é um ótimo versículo para memorizarmos. He says the head of the northern kingdom is Samaria. Ele diz que a cabeça do reino do norte é Samaria. And the head of Samaria is just Remaliah's son. E a cabeça de Samaria é apenas o filho de Remalias. They're just human beings. Eles são apenas seres humanos. He says, if you don't stand firm in your faith, you will not stand at all. Ele diz, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. You could take this as a summary of the whole book of Isaiah if you wanted to. Se você quisesse, você poderia pegar esse versículo como um resumo de todo o livro de Isaías. Life will throw some hard things at you. It's been happening lately, hasn't it? A vida vai colocar situações difíceis diante de você, como tem acontecido ultimamente, não? The economy in Brazil is in bad shape right now. A economia no Brasil não está nada bem agora. The situation with COVID and the political situation, it's very bad. A situação com a Covid e a situação política estão muito ruins. Maybe you have personal situations. Maybe there's temptations. Maybe your spouse is not being faithful. Talvez você esteja passando por questões pessoais, talvez tentações, o seu cônjuge não esteja bem espiritualmente. So who are you going to rely on? Money? Então, no que Your você health? vai confiar? Dinheiro, Your education? sua educação, saúde? So let's read verse 10 through 12. Então, vamos ler dos versículos 10 ao 11. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. This verse is kind of hard to understand. This is strange. Esse versículo é difícil de entender, é bem estranho. Because God says to Ahaz to ask for a sign. Porque Deus diz a Acaz pedir por um sinal. That's not normal. Isso não é normal. God doesn't normally give us a sign. Deus normalmente não nos dá um sinal. Normally, God just says, trust in me. Normalmente ele diz, confie em mim. But in order to support Ahaz's faith, God offers to show him a sign. Mas para apoiar a fé de Acaz, Deus oferece fazer um milagre. Ahaz says, I don't need a sign. I'm good to go. Acaz disse, não preciso de um milagre, eu estou bem. And instead of relying on God, foolishly, Ahaz relied on Assyria. E ao invés de confiar em Deus, de maneira muito estúpida, Acaz confiou na Síria. And ultimately, this led to the destruction of the southern kingdom. Em última instância, isso levou à destruição do Reino do Sul. So it's a little surprising that God tells Ahaz to ask for a sign. Então é um pouco surpreendente o fato de Deus pedir para Acaz um sinal. But Ahaz already decided to rely on the world, on another government instead of on God. Mas Acaz já tinha decidido confiar num outro governo do mundo ao invés de Deus. So pridefully he says, "No, I'm not going to put you to the test." Então, de maneira muito orgulhosa, ele disse, eu não vou colocar Deus à prova. So God says, "Fine. I'm not going to give you a sign that'll save you. Instead, I'm going to give a sign that will save the people."
Então Deus diz: tudo bem, então eu não vou lhe dar um sinal que vai salvar você. Ao invés God disso, says, eu vou dar um sinal que vai salvar o povo. I'm going to save a remnant. Deus diz: eu vou salvar um remanescente. So let's read verse 13 through 17. Então vamos ler do versículo 13 ao 17. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. So God says, I'm going to give you a sign, all right, Então Deus diz: eu vou te dar um sinal, but you're not even going to see the sign. Instead, the virgin will be with child. mas você não vai nem ver esse sinal. Ao invés disso, a virgem ficará grávida. And he will be called God with us. E esse filho será chamado Deus conosco. That's Jesus. É Jesus. And in Matthew 1:22, it says, he will be God with us. Em Mateus 1:22 diz: ele será Deus conosco. And then in Matthew 28:20, again, he says, Jesus will be God with us till the end of the age. E mais uma vez em Mateus 28:20 diz que Jesus será Deus conosco até o fim dos tempos. The sign is that God will be with us. O sinal é que Deus estará conosco. But what's required? Mas o que é exigido? Unlike Ahaz, we need to trust in God, not in the world. Diferentemente de Acaz, nós temos que confiar em Deus e não no mundo. But this is what I call a double prophecy. It's fulfilled in 2 different ways. Mas esta é o que eu chamo de uma profecia dupla. Ela é cumprida de 2 maneiras diferentes. Because Ahaz had a son, Porque Acaz teve um filho, and his name was Hezekiah. e o nome dele era Ezequias. And it says before, in verse 16, before Hezekiah knows enough to reject the wrong and choose the right, your country will be destroyed. E ele diz no versículo 16, né, que antes que Ezequias, o menino, saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. And that's exactly what happened. Isso é exatamente o que aconteceu. This prophecy was given in the year 734 BC. Essa profecia foi dada no ano 740 a.C. And 12 years later, E 12 anos mais tarde, the land of Rezin had completely destroyed the northern kingdom. a terra de Rezim tinha completamente destruído o Reino do Norte. We don't have time to read it, but Isaiah 7:18 through 25, it describes in great detail exactly what happened when the northern kingdom was destroyed. A gente não vai ter tempo aqui para ler, mas em Isaías 7, do versículo 17 ao 25, diz exatamente o que aconteceu na destruição do Reino do Norte. So what's the message? It's pretty obvious. Então, qual que é a mensagem? É muito óbvia. We need to trust in God. Nós precisamos confiar em Deus. I wish we had time to go over Isaiah chapter 8. Eu gostaria que nós tivéssemos tempos para ler aqui Isaías 8. It talks about Isaiah's other son. Vai falar do outro filho de Isaías. His first son was a prophecy of God saving a remnant. O seu primeiro filho foi a profecia de Deus salvando um remanescente. His second son was a prophecy of the destruction of the northern kingdom. O segundo filho foi a profecia da destruição do Reino do Norte.
We need to skip down to Isaiah chapter 9. Let's read verse 1 through 7. Mas a gente vai ter que ir aqui para Isaías capítulo 9, vamos ler dos versículos 1 ao 7. O nascimento do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. So in chapter 8, because of the unfaithfulness of Ahaz and of Pekah, the northern kingdom and later the southern kingdom will be destroyed by their enemies. Então, no capítulo 8, por causa da infidelidade de Acaz e do reino do norte, Israel, inclusive o reino do sul, serão destruídos pela Síria. God's serious when he tells us to rely on him. Deus é sério quando a gente fala para confiar nele. But in chapter 9 he says, despite that, I will send a savior. Mas no capítulo 9 ele diz que, olha, apesar de tudo isso, eu vou lhe enviar um Salvador. By the way, the biggest defeat during that war of 734 BC happened in the region of Zebulun and Naphtali. Por sinal, a maior derrota que aconteceu nessa época foi a derrota de Zebulon em 744 a.C. So for them, Zebulun and Naphtali represented destruction and disaster. Então, para eles, Zebulon e Naftali representava desgraça e destruição. So God said, you know, I'm going to humble that area, but in the future, I'm going to bless that area. Então, Deus disse, bem, eu vou humilhar essa área, mas no futuro eu vou abençoar esse território. Now look at the map. Do you see where Zebulun and Naphtali are? Olhem para o mapa, vocês percebem ali em marronzinho onde Zebulon e Naftali estão? As it says in the prophecy, they're in Galilee. Como diz na profecia, eles estão na Galileia. Now look on the map on the right. See where Nazareth is? Agora veja no mapa à direita, tá vendo onde fica Nazaré? The city of Nazareth, or the town of Nazareth, is right on the border between Zebulun and Naphtali. A cidade de Nazaré se situa exatamente na fronteira de Zebulon e Naftali. So to us, a child will be born. Então, para nós, uma criança será nascida. God will bless Zebulun and Naphtali. Deus abençoará Zebulon e Naftali. He will be a wonderful counselor. Ele será um maravilhoso conselheiro. Mighty God. Deus poderoso. Everlasting Father. Pai eterno. We see the three persons in the Trinity here. Nós vemos as três pessoas da Trindade aqui. And it says the Messiah will reign on David's throne. Ele diz que o Messias reinará no trono de Davi. God's going to save a remnant. Amen? Deus salvará um remanescente, amém?
Now, I have to do a lot of skipping here. I'm so sad that I have to do some skipping, but I want to read Isaiah 10, 1 through 4. Bem, eu tenho que passar por um monte de coisa aqui, de conteúdo, mas isso me entristece. Só que eu gostaria de ler Isaías 10, do versículo 1 ao 4. Yeah. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. And like I said, this theme of social justice comes up again and again and again in Isaiah. Então, como eu disse, esse tema de injustiça social aparece repetidas vezes em Isaías. God opposes decretos oppressivos, and God hates those who deprive the poor of their rights. It chopped a little bit. Okay, God opposes oppressive laws that oppress the poor. Are we still losing our? Yeah, I You hearing froze me? a little bit. Sorry, John. I think I got you now. Yes. Okay. God opposes oppressive laws, especially against the poor. Deus, ele se opõe a leis opressivas, especialmente contra os pobres. And God takes it personally when the poor are deprived of their rights. E Deus leva isso de forma pessoal quando os pobres são deprivados dos seus direitos. And it makes God angry when we withhold justice from those who are on the margins, from the immigrants, from women, from people who Isso don't faz speak com- the right language. Isso faz com que Deus faça justiça em favor das mulheres, dos marginalizados, daqueles que não falam a língua oficial, Children, the homeless, the old, those who have no family. crianças, os desabrigados, as pessoas que não têm família, Those who take advantage of older people aqueles que tiram vantagem dos idosos, and orphans. órfãos. This is very important to God. Eles são muito importantes para Deus. He says, what will you do on Judgment Day? Ele diz: o que você fará no dia do juízo? This is a salvation issue. Essa é uma questão de salvação. God says disaster is coming because you will not take care of the poor and the oppressed. Deus está dizendo: desastre está chegando porque vocês não cuidam dos pobres e dos oprimidos. Why are they going into captivity? Because they don't practice social justice. Por que eles serão levados para o cativeiro? Porque eles não praticam a justiça social. There are so many other passages on this topic in Isaiah. Tem tantas outras passagens dentro desse tópico em Isaías. Let's just read one more. It's Isaiah 58, verse 5 through 8. Vamos ler mais um aqui, Isaías 58, 58? yeah, Okay. 5, 8. Lá em 58, do And then versículo, verse 5 through 8. do versículo 5 ao 8. Yeah. Então, Isaías diz: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este.
soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. God tells us, I don't really just want your religion. Deus nos diz, eu não quero apenas a sua religião. God wants worship, but he wants more than that. Deus quer adoração, mas ele quer muito mais que isso. He wants us to feed the hungry and to give Ele quer- shelter to the homeless. Ele quer que a gente alimente os famintos e dê abrigo aos que não têm casa. He says, if we do that, then God will save us. Ele diz que se nós fizermos isso, então Deus nos salvará. Actually, my favorite passage on social justice is Isaiah 61, verse 1 and 2. Na verdade, a minha passagem favorita sobre injustiça social é Isaías 61, do versículo 1 ao 2. Jesus quotes this in his first sermon in the book of Luke. Jesus faz a citação dessa passagem no seu primeiro sermão no livro de Lucas. Jesus said, I came to teach, to preach, and to heal. Jesus disse, eu vim para ensinar, pregar e curar. And our ministries need to include all of those. E os nossos ministérios precisam incluir tudo isso. I'm going to skip all the way to Isaiah 36. Então eu vou aqui pular todos os capítulos até Isaías 36. There's plenty more material in my outline, but I don't have time to cover all that. Tem muito mais material aqui nos meus slides, mas eu não vou conseguir cobrir tudo isso. Let's talk about Isaiah 36 through 39. Vamos falar sobre Isaías 36 a 39. This part is actually not primarily prophecy. Essa parte ela não é, em sua essência, primariamente profecia. It's actually historical material. Na verdade, é um material histórico. It's also found similar material in 2 Kings and 2 Chronicles. Na verdade, a gente encontra um material semelhante em 2 Reis e 2 Crônicas. Now, the time frame, according to Isaiah 36, 1 through 3, is the 14th year of Hezekiah. Então, aqui, o tempo histórico, de acordo com Isaías, é o 14º ano de Ezequias. The year is 701 BC. É 701 antes de Cristo. About 35 years earlier, Ahaz was not faithful. Em torno de 35 anos antes, Acaz não foi fiel. He didn't trust in God, Ele não confiou em Deus. and the result was disaster. E o resultado foi desastroso. But now Assyria has come back. Mas agora a Síria retornou. The Assyrian king is Sennacherib. O rei da Síria é Senaqueribe. And at this time, Sennacherib has taken all the fortified cities of Judah. E nessa época, Senaqueribe estava tomando todas as cidades fortificadas de Judá. He's already taken the city of Lachish. Ele já tinha tomado a cidade de Laquis. And now he's surrounding Jerusalem. E agora ele está rodeando Jerusalém. It's looking really bad. A situação realmente aqui é muito grave. Sennacherib has the most powerful army in the world. Senaqueribe tem o exército mais poderoso do mundo. And Hezekiah is in a situation very similar to that of Ahaz. E Ezequias está numa situação muito similar daquela de Acaz. He can submit
to Sennacherib and Assyria, ou ele se submete a Senaqueribe e a Síria, or he can go to Egypt and ask for help from Egypt, ou talvez ele pode ir para o Egito para pedir ajuda, or he can rely on God. ou ele pode confiar em Deus. From all the visible signs, relying on God is a really bad idea, a really bad idea. De todos esses aspectos e sinais visíveis, parece que confiar em Deus é uma má ideia. But that's the story of our lives as Christians, isn't it? Mas essa é a história das nossas vidas como cristãos, não é? Who are you going to rely on? Em quem nós vamos confiar? By the way, this really happened. Por sinal, isso realmente aconteceu. Right now on the screen, you can see Sennacherib's cylinder. Aqui agora na tela você pode ver o cilindro de Senaqueribe. That's what they call it, but it's not really a cylinder. É isso que eles chamam, mas não é realmente um cilindro. It's a hexagon, actually. É um hexagon. Yeah, it's in the British Museum. I've seen it. Está no Museu Britânico, eu vi isso. It looks big, right? Parece grande, certo? But it's really, well, it's hard to show on the screen. It's about half a meter high. Mas é do tamanho de meio metro, talvez. The letters are tiny. As letras são minúsculas. And in this thing, it's Sennacherib is boasting. E nesse documento, Senaqueribe está se vangloriando. And he says this, Ele diz isso. I took all the cities of Judah, Eu tomei todas as cidades de Judá. 45 cities. 45 cidades. And he says, I put Hezekiah, the king of Judah, like a bird in a cage. Ele diz, e eu tornei Ezequias, o rei de Judá, como um pássaro na gaiola. If you go to the British Museum, there's a room called the Lakish Room. Se você for até o Museu Britânico, tem uma sala chamada de a Sala de Laques. And it has drawings of the destruction of Lachish by Sennacherib. It's very sad. E tem desenhos, relevos que descrevem a destruição dessa cidade judaica, Laques, pelas mãos de Senaqueribe. É muito triste. You can see the Jews on the right being taken as slaves by the Assyrians. Aqui você pode ver os judeus à direita sendo levados como escravos pelos assírios. You can see the Assyrians, I don't know, the word is flaying in English. They're basically taking off their skin right in front of the Jews. Aqui a gente pode ver os judeus sendo esfolados vivos, né? Suas peles sendo arrancadas pelos assírios. This is what happens to those who don't submit to Sennacherib. Isso é o que acontecia para aqueles que não se submetessem a Senaqueribe. Also, in 2 Kings, it talks about Hezekiah building a tunnel. Também em 2 Reis fala sobre Ezequias construindo um túnel. And I've actually walked through that tunnel. It still exists. E eu, na verdade, andei por esse túnel. Ainda existe. It's about 3/4 of a mile through solid rock. É como se fosse em torno de quase 1 quilômetro passando por muita rocha, né? Um túnel. And there's an inscription celebrating when they finished that tunnel. E tem uma inscrição que celebra, né, o final dessa construção do túnel. So these things really happened. Então essas coisas realmente aconteceram. Now let's read Isaiah 36 verses 1 through 3. Então vamos ler aqui Isaías 36, do versículo 1 ao 3. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laques, o rei da Síria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias,
o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. All right. So anyway, the commander is going to tempt the people to not rely on God and to not rely on Hezekiah. So let's read verse 4 through 10. Bem, então aqui a gente vai ver de todo modo que esse comandante vai incitar o povo a não confiar em Deus e em Ezequias. Vamos ler aqui do versículo 4 ao 10. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se vocês puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. In my opinion, this is Satan speaking directly through this field commander. Bem, na minha opinião, quem fala através desse comandante de campo é Satanás. And this is the tactic that Satan will use to get you to stop relying on God. E essa é a estratégia que Satanás usará para fazer com que você pare de confiar em Deus. In verse 5, he says, who are you relying on? No versículo 5 ele diz, em que você está confiando? In verse 6, he says, Egypt is powerless. No versículo 6 ele diz, Egito é impotente. Egypt can't help you. Ele não pode te ajudar. In verse 7, he says, you're relying on God, on Jehovah? No versículo 7 ele diz, você está confiando no Senhor, Jeová? He's not a very powerful God. I already conquered all of his towns. Ele não é um Deus muito poderoso, eu já conquistei todas as cidades dele. He says, face reality. Ele diz, encare a realidade. You think God's in control? It doesn't look that way to me. Você acha que Deus está no controle? Não parece para mim. So you can't rely on Egypt. You can't rely on God. Então você não pode confiar no Egito, você não pode confiar em Deus. And you also can't rely on your spiritual leader. Você também não pode confiar no seu líder espiritual. He says, Hezekiah, he's a fanatic. Ele diz, Ezequias é um fanático. He tore down the high places. Ele derrubou os altares. He's telling you to go out and share your faith. Ele está falando para você ir e compartilhar sua fé. To give lots of money to the church. Para dar muito dinheiro para a igreja. To go on a mission team. Para ir para um time missionário. Then in verse 8 he says, let's have a bargain here. Então no versículo 8 ele diz, vamos fazer um acordo aqui. I'll give you 2,000 horses. Sabe, eu posso te dar 2.000 cavalos. What's God going to give you? I'm going to give you 2,000 horses. O que Deus pode te dar? Eu vou te dar 2.000 cavalos. I'll give you a raise at work. Eu vou te dar um aumento no trabalho. And benefits. E benefícios. And then in verse 10 he says, God told me to say this. E no versículo 10 ele diz, por sinal, Deus me disse falar isso. A classic scheme of Satan. O que é, na verdade, uma artimanha clássica de Satanás. It reminds me of the garden in Genesis chapter 3.
Isso me lembra de Gênesis capítulo 3, a tentação no jardim do Éden. Now let's read verse 16 through 22. Bem, vamos ler dos versículos 16 ao 22. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. So he says, don't rely on God to save you. That's foolish. Então esse comandante diz: não confie em Deus para te salvar, isso é tolice. That's what your worldly friends tell you all the time, right? Isso é o que o mundo nos diz a todo momento, certo? He says, let's make peace. Ele diz: façamos as pazes. I'll take care of you. Don't worry. Eu vou cuidar de você, não se preocupe. Of course, you'll be a slave, but never mind that. Claro que você vai se tornar um escravo, mas não se preocupe com isso. Don't ever compromise with the world. Don't do it. Nunca se comprometa com o mundo. Não faça isso. In verse 18, he says, have any other gods ever saved their people? E no versículo 18 ele diz: algum outro Deus salvou o seu povo? Christianity is not logical. Only weak people are Christians. Cristianismo não é lógico, apenas pessoas fracas são cristãs. The world will throw all kinds of things at you. O mundo vai jogar um monte de coisas na sua direção. You can't trust the Bible, it's full of contradictions. Você não pode confiar na Bíblia, é cheia de contradições. But then the field commander makes a really bad mistake. Mas então o comandante de campo assírio realmente comete um grande erro. He dishonors God. Ele desonra a Deus. So the people wisely decide not to listen. E as pessoas, o povo aqui, com sabedoria, decide não dar ouvidos. When Satan throws his lies at you, you just need to learn to not listen to what he says. Quando Satanás jogar as suas mentiras a você, você tem que tomar a decisão de não ouvir. Now we're running out of time, so let me summarize Isaiah's response. Bem, a gente está ficando sem tempo aqui. Deixe-me fazer um resumo da resposta de Isaías. The situation seems impossible. A situação parece impossível. The church is in a very difficult situation, or maybe you individually. A igreja parece estar numa situação muito desafiante, ou talvez você individualmente. First, he put on sackcloth. Bem, primeiro, ele colocou veste de pano. He humbled himself before God. Ele se humilhou diante de Deus. Ahaz did not do that. Bem, Acaz não fez isso. Then he finds a wise spiritual mentor and asks for advice. Então Ezequias encontra um conselheiro espiritual e pede conselho para ele. Don't forget that step. Não se esqueça desse passo. And then Hezekiah repents of his doubts in verse 3. Então Ezequias, ele se arrepende das suas dúvidas
He decides to rely on Jehovah, not on Egypt. Ezequias decide confiar no Jeová e não no Egito. And then he goes out and he prays for the remnant of God's people in Jerusalem. Então ele vai e ora pelo remanescente do povo de Deus em Jerusalém. And again, we don't have time to read his prayer, but it's an awesome prayer. E novamente a gente não vai ter tempo de ler a oração dele, mas é incrível essa oração. In verse 17, he says, "You alone are God." No versículo 17 ele diz que Verse somente 16, sorry. Verse 16 says, "You alone are God." no versículo 16 ele diz somente tu és Deus. And Isaiah is bold. Ezekiah, right? Yeah, sorry, did I say Isaiah? Yeah, Hezekiah Isaiah. is bold. E Ezequias é corajoso. Read verse 17. You see Hezekiah's boldness. Se você ler o versículo 17 da oração dele, você vai ver essa coragem. Verse 17. Está no capítulo 37, versículo 17. Yeah. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras de Senaqueribe e enviou para insultar o Deus vivo. God wants us to be bold. Deus quer que nós sejamos corajosos. I like in Daniel chapter 9 where Daniel calls on God to save. Eu gosto de Daniel no capítulo 9, quando ele clama ao Senhor para salvá-lo. Nehemiah 1 is another really, really bold prayer. Em Neemias 1 também a gente vê uma oração muito destemida. God is not offended if we pray boldly. Deus não se ofende se a gente orar com coragem. And in verse 18 he says, God, honestly, the situation's really bad right now. E no versículo 18 ele diz, Senhor, honestamente a situação está muito ruim agora. And he's honest with God. He says, I don't know how I'm going to do it. I don't know what you're going to do, God. E ele é sincero com Deus, ele diz, eu não sei o que eu vou fazer e o que o Senhor fará. Maybe you're in a really, really tough situation and you can't even see how to get through it. Talvez você esteja numa situação muito desafiadora e nem sequer veja uma forma de sair dela. And in verse 20, again, he prays very boldly. E no versículo 20, novamente, ele ora com muita coragem. He says, God, deliver us. Ele diz, Senhor, nos salve. And then God gives an answer in the second half of chapter 37. E Deus dá uma resposta na segunda metade do capítulo 37. God says, I rule the nations. I can do whatever I want. Deus diz, eu governo as nações, eu posso fazer o que eu quiser. He says, I am going to save a remnant. Ele diz, eu salvarei um remanescente. I love what he says in verse 35. Eu amo o que ele diz no versículo 35. Let's read Isaiah 37, verse 35. Então vamos ver aqui, ler Isaías 37, versículo 35. Deus dizendo, eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. God says that about Recife, about Salvador, about Buenos Aires, about Brasília, about São Paulo. Deus diz isso, exatamente isso, sobre Recife, Salvador, Buenos Aires, São Paulo, Brasília. If we will be bold in our prayers and if we rely on God in spite of all the circumstances. Que nós seremos corajosos em nossas orações e confiemos em Deus apesar de qualquer desafio. God tells us that he will defend that city. Deus diz que ele defenderá aquela cidade. For the sake of David. Por amor a Davi. He's not talking about David, he's talking about the Messiah. Ele não está falando propriamente de Davi, ele está falando do God will Messias. defend the city. Que ele vai defender a cidade. We just need to be like Hezekiah. Nós precisamos ser como Ezequias. We need to remember what Hezekiah did. Nós precisamos nos lembrar do que ele fez. He humbled himself before God. Ele se humilhou diante de Deus.
He sought the advice of strong spiritual advisors. Ele buscou o conselho de conselheiros espirituais e fortes. He repented of his sins. He decided to rely on God. Ele se arrependeu de seus pecados e pôs a sua confiança em Deus. And he boldly prayed for deliverance. E ele corajosamente orou por livramento. Let's finish by reading Isaiah 37, verse 36 through 37. Então vamos terminar aqui lendo Isaías 37, do versículo 36 ao 36 to 37, right, John? Do 36 ao 37. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. That guy who'd been tempting them to rely on, basically to surrender and to compromise. Então, aquele cara que tinha tentado o povo a basicamente se render e fazer um acordo com ele. The next day he was dead. Bem, no dia seguinte estava morto. And the whole army was destroyed. E todo o exército foi destruído. Now remember that inscription we saw earlier? Agora, você se lembra daquela inscrição que a gente viu mais cedo? Where Sennacherib said, I destroyed all the cities of Judah. Que Senaqueribe disse, se gabou que tinha destruído todas as cidades de Judá. And he said, I put Hezekiah into Jerusalem like a bird in a cage. Ele disse que tinha colocado Ezequias de Jerusalém como um pássaro numa gaiola. And then the story stops. Então a história para aí. The most powerful general in the world. And the story stops. O general mais poderoso do mundo e a história para. So what happened, Sennacherib? Então o que aconteceu, Senaqueribe? You surrounded the city. So what happened? Você sitiou a cidade e o que aconteceu? Let me tell you what happened. Deixa-me dizer-lhe o que aconteceu. Hezekiah trusted in God and God gave victory. Ezequias confiou em Deus e Deus lhe deu vitória. So the message today is, are you going to be unfaithful Ahaz? Or are you going to be faithful Hezekiah? Então a mensagem hoje é: você vai imitar o coração infiel de Acás ou você será um Ezequias fiel? Now, next Wednesday, we're going to start with Isaiah 39. We're going to find out that Isaiah, he wasn't always perfectly faithful. Bem, Isaiah, right, John? Hezekiah. Hezekiah, ok. Bem, na próxima semana a gente vai ir para o capítulo 39 e você vai descobrir que Ezequias não era tão fiel assim. We're going to see that Hezekiah made a fatal error later in his life. A gente vai ver que Ezequias, no final da sua vida, cometeu um erro fatal. And that error led to the destruction of the southern kingdom. E aquele erro levou à destruição do Reino do Sul. But that's a story for next week. Mas essa é uma história para a semana que vem. And next week we'll start the second part of Isaiah, which is Isaiah chapter 40. E na semana que vem a gente vai começar a segunda parte de Isaías a partir do capítulo 40. All right, so here we go. There's the angel destroying the enemies of God, yes? Bem, esse é o anjo destruindo os inimigos de Deus, certo? All right, so we have time for questions if there are any. Uhum. Ok, thank you, John. Então esse é o momento das perguntas. Fiquem à vontade para participarem. I have a question, John. Yeah.
Yeah. Eu tenho uma perguntinha, eu vou fazer para eles, daí eu traduzo para vocês. So it seems that Hezekiah, his message is like he's compiling some evidence against the people and also the nations, like the Israel, Judah, and also the other nations. And a sentence is going to be passed, a judgment is going to be passed, and then there's going to be salvation with the coming of the Messiah. Yeah. And very interestingly, I saw a parallel with Romans, when seemingly Paul is kind of gathering evidence against humanity, even the people of Israel. And then he's about to pass a sentence, but then he brings the idea that the humanity is going to be saved through the Messiah. So it's something I was wondering if Paul somehow used the book of Isaiah, as a pattern to write the letter of Romans, because you can see like this idea of even being in a courtroom, someone who is going to be judged, and then you have the sentence to free this person because of a savior. I don't know. I was just wondering. I'll just translate to them, John, Sure. very quickly, while you think about that. O que eu estava dizendo para eles, pessoal, é que eu vi um paralelo interessante entre o livro de Isaías e Romanos, porque a gente parece aqui em Isaías que a gente vê nos primeiros capítulos, é como se fosse uma denúncia contra o povo de Israel e também todas as outras nações. Mas no final a gente vê a esperança, né? É um julgamento que vem com um renovo, que vem com a promessa de um Messias que vai salvar o mundo. E, interessantemente, a gente teve uma série sobre Romanos e a gente vê um padrão ali também que Paulo parece juntar evidências contra a humanidade, inclusive contra o pecado de Israel, dos judeus, né? Dos gentios e judeus, mas que quando ele vai dar a sentença, ele fala sobre a salvação. Ele vai falar que todos aqueles que estão em Cristo Jesus já não precisam mais ter medo, porque eles estão redimidos. Eu estava pensando, nossa, parece um movimento muito semelhante ali, né? E eu decidi perguntar para o John se de alguma forma Paulo encontrou inspiração ali nos escritos antigos de Isaías, até para compor a sua carta de Romanos. Desculpa pela pergunta enorme, gente, mas... Yes, John? Yeah, Paul uses the Old Testament on many different levels. Sim, Paulo usa o Antigo Testamento em níveis muito diferentes. He uses Old Testament imagery, and he uses Old Testament foreshadows and prefigures in ways that are subtle sometimes. E ele usa, né, essas imagens, sombras, prefigurações do Antigo Testamento em formas que são sutis muitas vezes. For example, in Galatians, how he uses Abraham and Isaac and Ishmael and Hagar as symbols of the gospel message. Por exemplo, em Gálatas, né, quando ele usa Abraão, Isaac, Ismael, Agar como ideias no Novo Testamento do Messias, né? And there's many echoes of the Old Testament that sort of go through Paul's writings. It's a very common thing. Então tem muitos ecos do Antigo Testamento que aparecem no escrito de Paulo. Isso é algo comum. Whether Paul is aware of the parallel or not that you're describing, I can't say absolutely. Bem, se Paulo estava consciente desse paralelo que eu perguntei, eu não tenho certeza absoluta. But Paul is very well aware of Isaiah, that's for sure. Mas Paulo tinha muita consciência dos escritos de Isaías, com certeza. And he certainly makes a parallel in Romans chapter 9. E ele certamente faz um paralelo em Romanos capítulo 9. He said, Jacob I've always loved, and Esau I hated. Ele diz que Jacó eu sempre amei, e Esaú eu odiei. But in the book of Romans, to some extent, the Jews are really Esau. And the Gentiles are
are Jacob. Mas, de alguma forma, no livro de Romanos, Esaú representa os judeus e Isaac representa os gentios. But of course, Paul loves the Jews totally. Mas claro que Paulo ama totalmente os judeus. So one of his goals is to make the Jews jealous of the Gentiles. Um dos alvos que ele tem é tornar os judeus com ciúmes dos gentios. But of course, they're already jealous. Mas claro que eles já estão com ciúmes. They're complaining that Paul is making it too easy for Gentiles to be saved. Eles estão se queixando que Paulo está tornando muito fácil o caminho para os gentios serem salvos. So I definitely see some parallels there. Então, definitivamente, eu vejo alguns paralelos aí. God is always saving a remnant. Deus sempre está salvando um remanescente. And he talks about the relationship between the law and the new covenant in some interesting ways. Ele fala também sobre a relação da lei e da nova aliança de formas interessantes. For example, in Romans chapter 7. Por exemplo, em Romanos capítulo 7, verse 13, could you read that for us? No versículo 13, né? Romanos 7, 13, eu vou ler para a gente. Paulo diz o seguinte, então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira alguma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Yeah, he said basically the law made sin completely sinful. Então, basicamente, ele está dizendo que a lei tornou o pecado algo completamente pecaminoso. In the hope that the Jews would recognize and follow Christ. Na esperança que os judeus reconheceriam isso e seguiriam Cristo. And even in Romans 5, verse 20. Mesmo em Romanos 5, no versículo 20, eu vou ler para a gente. Please. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. And in Romans 3:20 it says, because of the law, we became more aware of sin. Em Romanos 3:20 diz que por causa da lei nós ficamos mais conscientes do pecado. So God's desire always was to save a remnant. Então o desejo de Deus sempre foi salvar um remanescente. So I see parallels, but honestly, I don't know if Paul was aware of that specific parallel in Isaiah or not. Então eu vejo paralelos, mas eu não sei se Paulo tinha ciência dessa comparação específica em Isaías. All right, thank you, John. Muito bem. Sueli? Obrigada pela excelente aula. Primeiro, agradeço o John. E obrigada Thank you, John, for the excellent class. Então, uma pergunta, né? Como que era o batismo naquela época, né? Porque antes os animais eram sacrificados na época de Moisés e por muitas gerações. E quando que começou o batismo nas águas, como Jesus foi batizado por João Batista? Okay. So, how was baptism back then in the Old Testament, John? Because we see the sacrifices, purification rituals, but when did the baptism of John Baptist with Jesus being immersed in the waters all started? So, well, first of all, baptism was foreshadowed in many ways in the Old Testament, that's for sure. Bem, primeiro de tudo, o batismo ele foi prenunciado de muitas formas no Antigo Testamento, certamente. For example, like it says in 1 Corinthians chapter 10, verse 1. Por exemplo, quando a gente vê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. It says,
Israel was baptized into Moses when they passed through the Red Sea. Que diz que Israel foi batizado em Moisés quando ele passou, né, Israel pelo Mar Vermelho. And they left slavery by going through the water. E eles deixaram para trás a escravidão quando eles passaram pelas águas. And that generation died, and the next generation passed through the water of the Jordan River. E aquela geração morreu e a próxima geração passou pelas águas do Rio Jordão. So, like the first generation was baptized into Moses, the second generation was baptized into Joshua. Então, assim como a primeira geração foi batizada em Moisés, a segunda geração foi batizada em Josué. Another foreshadow was in I don't know the Portuguese word, the laver. Do you know what the laver is? Ah, sim, uma That outra thing of water. Uma outra figura que tem é aquela do lavatório, né, onde ficava a base de água. Because to come into the presence of God in the holy place, porque para entrar na presença de Deus no Santíssimo Lugar, first they had to have a sacrifice for sins. Primeiro eles tinham que ter um sacrifício pelos pecados. But then they had to be washed in the water. Mas eles também tinham que ser lavados na água. And only then were they able to enter into the holy place where God was. E somente então eles podiam entrar no lugar santo onde estava a presença de Deus. So baptism is in the Old Testament through symbolic foreshadowing. Então o batismo ele está presente no Antigo Testamento por meio dessas imagens que são como se fossem sombras. But immersion baptism was not practiced in the Old Testament. Mas o batismo de imersão não era praticado no Antigo Testamento. But we know from history that the Jews began to do baptisms anyway. Mas a gente já sabe pela história que os judeus começaram a praticar batismo de todo modo. If you go to the city of Qumran, where the Essene sect lived, se você for para a cidade de Qumran, onde a comunidade aceita dos essênios vivia, they did baptisms all the time. Eles praticavam batismo a todo momento. And throughout Israel, there are places where they did baptisms. E também em Israel havia lugares onde eles faziam batismos. And they understood these baptisms to be for forgiveness of sins, but also in order to purify. Eles entendiam que esses batismos representavam o perdão dos pecados, mas também era para a purificação deles. But I've been to Israel, I've seen those baptisms. Eu já estive em Israel e eu vi esses lugares de batismo. And in Jewish baptisms, they actually baptize themselves. E no batismo judaico, na verdade, eles se batizavam. They go to the water and then they dunk themselves and then they come back up. A pessoa vai até a água e ela mesma se imerge na água e depois volta. So the evidence is the first one who did a baptism where one person baptizes the other person, that's John the Baptist. E a evidência é que a primeira vez que aparece alguém batizando uma outra pessoa nas águas é com João Batista. He began the practice of a person basically submitting to being baptized by another. Ele que começou essa prática basicamente de que uma pessoa tinha que se submeter e ser batizada por uma outra. So in Judaism, baptism is something that you do. Então no judaísmo, o batismo é algo que você mesmo faz. That was a very common practice, even though it's not in the Old Testament. Essa era uma prática muito comum, mesmo que não tem registros no Antigo Testamento. But in Christianity, baptism is something that's done to you. Mas no cristianismo, o batismo é algo que é feito para você. Because people say, baptism is a work, it's something that we do, but that's not true, that's a lie. E algumas pessoas dizem que o batismo é uma obra, que é algo que nós fazemos, mas isso é uma mentira, não faz sentido. Baptism is something that's done to you.
batismo é algo que é feito para você, não é você que realiza ele. A good question is, when did this Jewish practice of going into, they called it a mikveh. A mikveh was where they did their baptisms. É uma boa pergunta, né? Quando que essa prática desses judeus entrarem no mikvah, que era o batistério deles? When did they start this practice? I'm not sure, but they were doing it in the first century before Christ, for sure. Quando eles começaram isso, eu não tenho certeza, mas eu sei que no primeiro século antes de Cristo, certamente eles praticavam isso já. Right, John, thank you. Bruno, só uma pergunta de ordem mais prática, né? Porque a gente vê no Antigo Testamento e os profetas de maneira geral, né, incluindo Isaías, como a gente viu hoje em aulas anteriores, fala muito da questão da justiça social, né? E com certeza isso é uma responsabilidade que a gente tem hoje como igreja e pessoalmente como cristãos, né? E às vezes uma dúvida, né, que vem no dia a dia porque, especialmente aqui no Brasil, né, a gente encontra muitas pessoas que nos pedem coisas, né? Às vezes no sinal de trânsito, às vezes a gente está andando na rua, né, e vem alguém e pede. E aí a gente sabe que é uma situação complexa, né, assim, social. A gente sabe que tem muita gente na rua que recusa, né, oportunidade de sair da rua. Enfim, nessas situações práticas, né, o que o John pensa a respeito, assim, se ele, né, tem algum princípio, né, que ele usa, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Okay. So, John, we see in Isaiah and also other prophetic books the call for us to practice social justice, right? And when we think in a more practical way, for example, we're in São Paulo, we see a lot of beggars on the streets, you know, asking for money at the traffic lights. And we know that a lot of them turn down the offer to be helped in a more efficient way, like to be, you know, taken to maybe a rehabilitation place or and so on and so forth. So what would you do in that case? Like giving tips? Is it what? And what if people refuse? How could we best help them in those dire straight situations? Well, that's an individual choice for each disciple to make. I don't want to tell people what to do exactly. Bem, eu acho que isso acaba caindo numa esfera de uma decisão muito subjetiva, então eu não daria conselhos para o que a pessoa deveria fazer ou não. But I think if we take the advice of the Old Testament, God is more interested in us creating just situations than simply giving away money. Mas eu acho que se nós tomarmos o conselho do Antigo Testamento, eu acho que o que Deus está falando é que nós precisamos criar situações de justiça e não simplesmente dar esmolas. Especially in Isaiah, because remember, Isaiah was the prophet dealing with the government and the leaders, whereas Micah was more the prophet about individual righteousness. Especialmente Isaías, que estava lidando com a liderança, né, com ali a monarquia e tal, ao passo que Miqueias não, ele estava tratando de uma justiça social mais individualizada. But Isaiah talks about creating just situations, creating better organizations, better social settings within which justice can happen, more than simply giving away money or that kind of thing. Mas Isaías fala então, né, da criação, desse incentivo à criação de sistemas de justiça, talvez algo mais estruturado, né, ambientes mais formais em que a justiça social possa ser praticada. So God wants us to help create structural change that makes
our societies more just. Então, Deus quer que nós façamos mudanças, transformações sociais estruturadas que mudem a sociedade. But it's not clear how each individual person can do that. So how does Donaldson do that specifically? Mas não é muito claro como cada indivíduo pode fazer isso, como o Denilson faria isso. That's why I think it's good for the church as a whole to create larger programs that create, structural changes of whatever sort. Por isso que eu acho que é importante para a igreja como um todo pensar em programas maiores que promovam essas mudanças estruturais na sociedade. But I still think individually we need to do those little things that Jesus would do. Mas eu também acho que individualmente nós devemos fazer essas coisinhas pequenas que Jesus faria. Now, whether that includes giving money to somebody on the street or not, I'll let you make your own decision on that. Agora, se isso implica distribuir esmolas, dinheiro para as pessoas nas ruas, eu vou deixar que vocês tomem essa decisão. We all know that we're not going to solve the problem of poverty by giving, money out to people on the street. We all know that. Todos nós sabemos que a gente não vai resolver o problema da pobreza no mundo dando esmolas na rua. But I still do that sometimes. Mas eu, às vezes, faço isso. In fact, pretty often I do that. Na verdade, até com bastante frequência. Because a compassionate heart compels me to do things like that. Porque eu me sinto compelido por compaixão para estar fazendo essas coisas. But I like to keep things in my car rather than giving money, giving some food, or giving. Sometimes here in Bakersfield we give little packets of like socks and deodorant, things like that. Mas eu gosto de guardar algumas coisas no meu carro, né? Como, por exemplo, comida, ou muitas vezes algumas embalagens com meias, roupas que eu distribuo. So I understand the issue that you're raising, and I agree with the general implication that preferably the church, the entire church, will create programs rather than just give things away. Então eu entendo essa questão que você está levantando, né? Mas eu acho que de forma preferencial a igreja deveria se organizar para promover a prática de uma ajuda social, ao invés de só entregar e dar coisas. Which means, of course, there are so many needs everywhere in that city, so many needs. And the church can't help all those, so the church probably has to pick maybe one program or maybe two or maybe three and focus in on those things. E é claro, né, nós somos bombardeados por tantas necessidades, né, onde nós vivemos, mas a igreja não dá conta de tudo isso, então a gente precisaria escolher focar mesmo em 1 ou 2 programas para que todos participem de maneira mais efetiva. Here in Bakersfield, we actually went through a process of deciding which need we were going to meet, and we decided to meet the needs of disadvantaged children. Aqui em Bakersfield, a gente, como igreja, fez a escolha, né, de uma área em que nós pudéssemos suprir as necessidades, e a gente decidiu ajudar crianças em condições de desvantagem social. So we're creating larger programs around that issue, but the church does other things as well. Então a gente está criando um programa maior em relação a essa demanda, mas é claro que a igreja acaba fazendo outras coisas também. So I'd bring us back to Isaiah. Então eu chamo a nossa atenção de volta para Isaías. He warns us to create systems of social justice. Ele nos alerta para criarmos sistemas de justiça social. But of course, he was speaking to the leaders of Israel. Mas claro, ele estava falando com os líderes de Israel. Bruno, João Sim. Batista aqui, Salvador. Thank you, John. Fala, João. Thank you so much, John. Eu quero uma pergunta. Isaías
Peraí, mutou. Acho que você mutou sem querer, João. Agora, né? Uhum. Isaías 61, quando Isaías profetizou sobre Cristo, e em Lucas 4:18, quando ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Uhum. Quando eu leio essa escritura, eu fico em dúvida sobre essa questão de recuperação da vista aos cegos, né? Se literalmente está falando fisicamente, né? A gente tem essa fé de orar e recuperar, ou se é uma vista espiritual, de levar a salvação para as pessoas, né? Uhum. Qual dessas aqui é aplicável hoje? O que ele recomenda em relação a isso, né? Uhum. Okay. Yes. Obrigado, João. So, John, when we think about Jesus quoting the passage of Isaiah 61 in Luke chapter 4, verse 18, that is going to recover the sight of the blind and so on and so forth. Sure. There is a doubt whether he means it like literally, that we as a church should meet the kind of physical needs of, the blind, pray for the recovery of the physical eyes, or whether we should think of that in more spiritual terms, like spiritual blindness. How do you approach this scripture? Well, if you look in Luke, you'll see that exactly what he said, he literally did in the next couple of chapters. Bem, se você olhar em Lucas, você vai ver que Jesus disse isso, e nos próximos capítulos fez literalmente o que ele disse. He literally brought good news to the poor. Ele literalmente trouxe boas novas aos pobres. He literally healed the blind. Ele literalmente curou os cegos. And he did those things. Everything that it says, he actually did those things. Então, ele fez tudo isso que ele tinha dito e fez de forma literal. But it talks about also releasing of people from prisons. Mas também aqui é falado sobre libertar os prisioneiros. As far as I know, Jesus didn't literally do that. Bem, até onde sabemos, Jesus não fez isso literalmente. And also to proclaim the year of the Lord's favor. E também proclamar o ano do favor do Senhor. So I say both. Então, eu diria ambas as coisas. He wants us to proclaim spiritual freedom. Ele quer que a gente proclame liberdade espiritual. From spiritual oppression. De uma opressão espiritual. And he wants us to heal those who are spiritually blind. E ele quer que a gente cure aqueles que estão espiritualmente cegos. He wants us to free those who are spiritually captive. Ele quer que a gente liberte aqueles que estão espiritualmente aprisionados. But he also wants us to provide physical relief, to provide healing. Ele também quer que a gente forneça cura física e tratamento físico. Jesus did both of those. Jesus fez as duas coisas. And I think we should as well. Eu acho que nós também devemos. Like it says, Jesus' ministry was teaching, preaching, and healing. Como eu disse, o ministério de Jesus consistia em ensinar, pregar e curar. And that healing was actual healing, physical healing. E essa cura foi cura de verdade, né? Foi uma cura física. He had compassion on the poor and on the sick. Ele teve compaixão dos pobres e dos doentes. The blind and the deaf. Daqueles que estavam morrendo. But then in John chapter 8, he proclaimed freedom from sin as well. Mas em João capítulo 8, ele também proclama uma liberdade do pecado. So Jesus did both, and I think we need to do both. Então Jesus fez as duas coisas e eu creio que nós também devemos fazer as duas coisas. Some people have said the Christian's job is to bring
captivity, freedom from spiritual sin only. Algumas pessoas dizem que o trabalho cristão é trazer liberdade espiritual somente para as pessoas. But that's not what Jesus did. Mas isso não é o que Jesus fez. Jesus did both. Jesus fez ambas as coisas. So I think we should do both. E eu acho que a gente também deve fazer as duas coisas. And of course, they're not mutually exclusive. E claro que elas não são mutuamente excludentes. The great success of the early church in the 2nd, 3rd, and 4th century is largely based on the fact that they help people. O maior sucesso da igreja no 1º, 2º, 3º séculos foi que eles ajudavam as pessoas. In the 4th century, Julian, the emperor, noted No 4º século, o Julian, que era o imperador romano, that the Christians took care of the poor and those who were diseased, not just their own, but people that were pagans. Esse imperador percebeu que os cristãos cuidavam, né, dos pobres, dos doentes e de pessoas que eram, inclusive, pagãs. The first hospitals were churches. Os primeiros hospitais foram igrejas. They freed people from captivity in the mines. Eles serviam para libertar as pessoas do cativeiro nas minas. They took Jesus literally, and I think we should as well. Então, eles levaram Jesus a sério de forma literal, e eu acho que nós também devemos fazer isso. Thank you, John. Thank you, John. You're welcome. Excellent, John. Thank you. Muito bem, pessoal. I think that's it. We are almost 10 to 10 here, John. Thank you so much, John, again, for all of the things we've been able to learn with your guidance. Next week, Isaiah 40. Whew, be great. Semana que vem, Isaías 40, pessoal. A gente vai ter muita coisa boa ainda por vir. Eu gostaria de agradecê-los de todo o coração por estarem com a gente aqui até quase 10 horas. Eu acho que foi realmente um momento de muita aprendizagem e inspiração para todos nós. Então, nos vemos na quarta-feira que vem. Esteja com a gente e muito obrigado. Bom descanso a todos.